rei que desejava fazer todos felizes. Conto de Ingrid Erika Boer. Quando Alfredo se tornou rei sobre a Mediolândia, ele se sentou no seu trono e convocou os homens mais sábios do seu país e disse: O meu desejo é ser um soberano diferente de todos os governantes que já existiram antes de mim. Não tenho desejo de aumentar o território do nosso país. Não tenho desejos de riquezas. Não penso em travar guerras para provar ser mais forte do que qualquer outro dirigente. Também não desejo que sejam construídas estátuas ou monumentos em minha homenagem. Meu único desejo é criar condições para que todos os súditos do nosso país sejam pessoas felizes. Por isso convoquei essa reunião para ouvir seus conselhos de como colocar em prática esse objetivo. Expressem suas sugestões sobre o que podemos fazer para que todas as pessoas se tornem satisfeitas e felizes. Ao ouvir isso, Solon levantou sua voz e disse: Vossa Majestade, sinto-me honrado em poder opinar para a concretização de um projeto tão nobre como este. Penso que para ser feliz, o ser humano precisa aprender o caminho das virtudes. Cada súdito precisa saber como resolver problemas, ser capaz de tomar decisões sábias para dar um rumo significativo à sua vida. Por isso se faz necessário um amplo programa educativo. Deve-se construir escolas, academias e treinar professores. Em decorrência disso, o povo vai adquirir conhecimentos, ser apto para solucionar questões, vai lhe mostrar gratidão e prestar devoção. Satisfeito com a proposta, o rei respondeu: Gostei do seu conselho. Vá e prepare tudo o que falastes. Todos, crianças e adultos, devem ter acesso à melhor educação possível. O segundo a falar foi Aristipo. Ele levantou sua voz e disse: Majestade, o ser humano precisa de lazer, de recreação, precisa ter alegria na vida por meio do entretenimento. É necessário construir parques, centros comunitários, salões de festas, parques de diversão, organizar jogos de todo tipo para dar satisfação aos súditos. Então o rei disse: Vá e coloque em prática tudo o que você falou, para que o povo seja alegre e feliz. O próximo a falar foi Max. Este Max levantou sua voz e disse: Majestade, o universo social está em desordem. É impossível satisfazer a todos sem igualdade econômica e social. Precisamos construir uma sociedade igualitária, dividir os recursos existentes entre todos. Não pode existir diferença entre rico e pobre. As grandes empresas não devem pertencer a uma pessoa ou a uma família, mas devem pertencer à comunidade. Os lucros devem ser distribuídos de modo justo entre a população. Não existe outro caminho para a felicidade. Daí o rei respondeu: Ponha em prática o que você falou. Depois de um certo tempo, o rei ficou curioso sobre os resultados alcançados e enviou equipes de observadores para trazer-lhe notícias. Luciano foi o primeiro a retornar da missão. No seu relatório, ele disse: Majestade, em todo o país encontramos escolas e academias em funcionamento, bem organizadas e muito bonitas. Porém, não conseguimos detectar a felicidade tão desejada, embora todos tenham acesso gratuito aos mais diversos cursos. Parece que nem todos valorizam essa oportunidade. Outros parecem não conseguir colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Não mostram sabedoria, tomam decisões na vida que tolhem o seu caminho. É sabido que estudar exige um certo esforço e nem todos estão dispostos a isso. Alguns preferem os prazeres, optam por vícios em lugar de virtudes, abusam do álcool e usam drogas que lhes proporcionam estados fora do comum, capazes de dessensibilizar a consciência e apagar a razão. Tais vícios tornam o nosso país um lugar perigoso, pois neste estado os próprios sábios agem como doidos,
fazendo mau uso da sua força física e mental. O relato da segunda equipe não foi nada melhor. Daniel, muito decepcionado, levantou a sua voz e disse: Majestade, o projeto da igualdade social parece ter trazido descontentamento a um grande número de pessoas. Os proprietários das empresas que foram desapropriadas ficaram com muitas mágoas, e os novos diretores designados não se mostram capazes de administrá-las adequadamente. Os antigos donos sabiam gerar lucros, mas os novos administradores geram prejuízos. Trabalham no vermelho. É difícil identificar os motivos. Se os prejuízos são causados pela incapacidade dos novos dirigentes ou se a causa é a desonestidade. Trouxemos uma mala cheia de documentos com queixas e processos que provam os abusos de autoridade dos homens designados para realizar as reformas sociais. Muitos bens simplesmente desapareceram e o povo nem sequer recebeu o que lhe seria de direito. Em resumo, a reforma social, em vez de felicidade, gerou insatisfação e revolta, tanto nas zonas rurais como também nas zonas urbanas e metropolitanas. Nas livrarias, encontramos centenas de títulos de livros com conselhos de como é possível atingir a felicidade. Mas parece que nenhuma receita funciona. Em resultado disso, existem filas nos consultórios de psicólogos e de psiquiatras. Encontramos pessoas que defendem que a felicidade humana só é possível com liberdade individual total, livres de regras e laços. Advogam desrespeito às obrigações, sejam elas familiares ou sociais. Interrogamos adultos e crianças nas escolas e nas ruas e descobrimos que existem crianças que nem sabiam quem era seu pai. Foram abandonadas pelo pai que não quis assumir a paternidade. Em muitas famílias existem brigas conjugais ou com filhos rebeldes e às vezes viciados em drogas. Decepcionado ao ouvir tais relatos, o rei perguntou: E como está a situação aqui no palácio? Houve um grande silêncio. Todos se entreolhavam sem coragem de falar. Impaciente e irritado com o silêncio, o rei repetiu a pergunta e disse: Desejo saber o que está acontecendo aqui sob o meu teto. Então, o mordomo disse em resposta: Majestade, a melhor pessoa para lhe relatar tudo o que está acontecendo aqui no palácio é o médico da corte. Com sua autorização, posso chamá-lo. Chamem-no, por favor. Autorizou o monarca. Entrando perante o rei, o médico iniciou seu discurso e disse: Vossa Majestade, todas as pessoas em nosso país reconhecem seu nobre desejo de criar condições para que todos os súditos se tornem pessoas felizes. No entanto, há uma teoria que explica que a felicidade é um ideal impossível de ser concretizado, um ideal fora do alcance dos seres humanos, uma luta contra o destino. Para compreender a questão, é preciso lembrar uma antiga obra literária escrita pelo poeta grego Hesíodo. No poema intitulado Os Trabalhos e os Dias, ele menciona 5 eras do homem. A primeira, sendo a Era de Ouro, descreve a época quando a felicidade dos homens era completa e eles viviam livres de labuta e de dor. O poeta nos conta que a Idade de Ouro foi perdida quando a bela Pandora, a primeira mulher, abriu a tampa de uma caixa sobre a qual foi avisada de que não a deveria abrir. Certo dia, movida pela curiosidade, Pandora transgrediu o aviso recebido, levantou a tampa da grande caixa. No mesmo instante, escaparam da caixa as doenças, as aflições, as misérias e todos os males que até o dia de hoje existem na Terra e dos quais a humanidade jamais se recuperaria. Assustada, Pandora fechou depressa a tampa da caixa, sobrando nesta apenas a esperança. A esperança ficou trancada para sempre e se tornou inacessível aos humanos. Esse poema marcou profundamente a nossa cultura, causou um imenso vazio para a raça humana, pois mostra que a felicidade humana acabou na Idade de Ouro, deixando nosso mundo sem esperança de um futuro feliz. A partir de então vivemos em declínio. Nenhum ser humano é capaz de anular a deterioração em que o mundo se encontra. Temos de entender que a felicidade existente no início da história humana foi perdida para sempre.
As eras posteriores, mencionadas pelo poeta, são inferiores umas das outras. Hoje vivemos na Idade de Ferro. Como se sabe, o ferro, com o passar do tempo, costuma ser corroído pela ferrugem. Nós hoje somos a geração corroída. Essa deterioração se manifesta em vários aspectos, em nossos comportamentos ético e moral, na degradação que causamos no meio ambiente, etc. Todas as nossas utopias transformaram-se em distopias. Em decorrência disso, a literatura e a arte contemporânea carecem de mensagens de um futuro feliz. A grande parte das obras transmitem violência, surrealismos e nonsense. Tudo isso evidencia que o mundo caminha para o fim da história. Majestade, a vida imita a arte. As pessoas se tornaram apáticas, indiferentes no que diz respeito a defender valores éticos e morais. Nós hoje vivemos num retrocesso generalizado, sem esperanças de melhoras ou conserto. Todo o resto não passa de ilusão. Ao ouvir isso, o rei disse em resposta: Que decepção! Que decepção! Estou me sentindo muito mal. Preocupado, o médico ordena: Rápido, rápido! Depressa! Tragam uma cama para o rei! Ao deitarem o rei nesta cama, o médico examina seu pulso e diz: É o coração. Enquanto o rei se recupera, o mordomo senta-se ao seu lado e diz: Majestade, na cozinha do palácio há um padeiro de nome Irineu. Ele afirma ter conhecimento sobre a chegada de um novo tempo, no qual todas as pessoas serão felizes. Em resposta, o rei diz: Busquem este homem, desejo ouvi-lo. Irineu era um homem alto e forte. Ao se apresentar perante o rei, este lhe pergunta: Diga-me, Irineu, você já ouviu falar em algo sobre a Idade de Ouro? Sim, majestade. O mito sobre a Idade de Ouro foi escrito há muitos anos atrás pelo poeta grego Hesíodo, no poema intitulado Os Trabalhos e os Dias. O poeta relata sobre a felicidade e a perfeição que existia no início da humanidade. Ele diz que a felicidade humana foi perdida pela primeira mulher, que não acatou certo aviso sobre a abertura de uma caixa, da qual escaparam os males agora existentes no mundo. O poeta registrou que a única coisa que permaneceu na caixa foi a esperança. Desde então, críticos literários julgam que não existe nenhuma esperança para a humanidade. Alguns eruditos relacionam o mito da Idade de Ouro com a história de Adão e Eva no paraíso, registrada no livro bíblico de Gênesis. Embora as duas histórias difiram em certos detalhes, os críticos concluem que são idênticas em seu significado. Ambos os relatos apontam para a mesma ideia de que a felicidade plena existia no começo da humanidade e que ela foi perdida por culpa da primeira mulher. Em ambos os relatos, a primeira mulher transgrediu um aviso recebido pelo seu Criador. Identificam Eva com a Pandora e concluem que a felicidade e o paraíso inicial nunca mais serão restaurados. Em resultado disso, existe a ideologia de que a vida não tem nenhum sentido, nenhuma esperança e que cada um deve construir sua própria felicidade segundo o seu bel prazer. Acontece que as pessoas desconhecem a existência de importantes profecias que apontam e dão esperança na restauração da felicidade inicial e do retorno do paraíso aqui na nossa terra. Um dos profetas que viveu por volta da mesma época de Hesíodo, cujo nome era Isaías, escreveu: Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como cervos e a língua dos mudos gritará de júbilo. Eles ficarão cheios de alegria. Ninguém mais dirá: estou doente. Numa outra passagem, o mesmo profeta diz que todos os seres viventes viverão em harmonia uns com os outros. Os humanos não mais aprenderão a guerra e os animais, que agora são ferozes, tornar-se-ão mansos. Viverão harmoniosamente uns com os outros e com os humanos. Naquele tempo, os lobos, os leopardos, os leões pastarão juntos com cordeiros, bezerros e uma criança os conduzirá.
todos estes animais comerão palha e capim. Majestade, poucas pessoas sabem que no Jardim da ONU, na cidade de Nova York, existe uma estátua que mostra um homem transformando uma espada num arado. Esta obra de arte materializa uma das mensagens desse profeta Isaías que diz: eles transformarão as suas espadas em arados. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Ao ouvir essas palavras, o rei responde: Irineu, você me descreveu um mundo jamais imaginado. Nunca ouvi falar sobre isso. Se fosse verdade, seria algo muito bom, muito bonito, mas também algo muito difícil de acreditar e impossível de acontecer. Ninguém, nenhum ser humano tem a capacidade e o poder de abrir os olhos dos cegos, ou ensinar um lobo, um leopardo ou um leão de comerem capim. São coisas fora do comum e não passam de um sonho, de um desejo irrealizável. Você acredita nisso? Então Irineu disse em resposta: Majestade, quem não gostaria de viver feliz para sempre? Esta esperança do retorno da felicidade que existia no início da humanidade me enche de grande alegria e dá sentido à minha vida. Mas é como o Senhor acabou de dizer, nenhum ser humano tem a capacidade de abrir os olhos dos cegos ou treinar animais carnívoros comer capim. Essas coisas são realmente fora do comum. Por isso, o executor dessas profecias é alguém fora do comum. Ele é o único e fora do comum em vários aspectos. Trata-se do Verbo Divino, Filho unigênito do Criador de todas as coisas. Ele é o único que teve uma existência pré-humana antes de se tornar carne. O único que teve duas origens, celestial e terrestre. A celestial, da parte do seu pai, e a terrestre, através de sua mãe humana. Nos dias da sua carne, ele foi morto, executado pelos homens, mas foi ressuscitado no terceiro dia. Agora, ele está à direita de Deus, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. Em resposta, o rei quis saber quando e como tudo isso iria acontecer. Neste instante, um forte vendaval com relâmpagos e trovões sacudiu o palácio. Apavorado e em pânico, o médico da corte soltou um grito. Uma catástrofe! Amedrontado, correu para a mesa procurando proteger-se debaixo dela. Assustado também, o mordomo do rei à procura de proteção escondeu-se debaixo da cama na qual o rei estava deitado. Irineu, por sua vez, vibrando de alegria, disse em alta voz: Gente, o grande dia chegou! Correu para a janela, olhou para cima e exclamou: Bem-vindo, príncipe da paz! Agora sim, a terra, nosso belo lar, para sempre florescerá, e nela a felicidade plena reinará.